Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Excelente vitória do Timão fora de casa contra o Ceará. Uma bela jogada do Carelho, gol do Magno Alves, que se ele tivesse perdido aquele gol ali, o Dorival ia pegar ele no vestiário, hein, pessoal? Recebeu ali e tentou uma chapada de esquerda de primeira, a bola se enroscou ali no pé dele, ainda bem que sobrou ali, deu tempo para ele pegar e meter pro gol ainda. Grande vitória do Timão, pelo resultado aí fora de casa contra o Ceará, né, pessoal? E vamos ver se o Coringão aí engata uma sequência de vitórias aí para melhorar nesse Campeonato Brasileiro aí, sonhar com uma Libertadores. Vamos lá, dá ainda, tá no meio do campeonato, tem tempo ainda, pessoal. Comente sobre essa vitória de hoje. Vamos ouvir a entrevista coletiva do Dorival Júnior depois dessa vitória importantíssima do Timão, hein? Jogadaça do Carelho. Acreditou, foi pra linha de fundo, deu uma bela assistência aí pro único gol do Magno Alves na partida. Vamos ouvi-lo. Dorival, aqui, boa noite, Boa Vitor noite. Scaroli do Portal Meu Timão. Queria que você falasse, né, da primeira vitória do Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro, vitória essa que vem antes de um jogo importante também. Corinthians, na minha opinião, teve mais volume o jogo todo, não sei o que você pensa ali da atuação do Corinthians em si, e falar um pouco dessa vitória aí. Não, realmente foi uma vitória importante. Eu acredito que nos jogos anteriores nós também tivemos momentos importantes que poderíamos ter definido, como aconteceu na partida de hoje. Eu acho que um resultado que premia o trabalho que essa garotada vem fazendo. Eu acho que seria fundamental que acontecesse num momento como esse. Agora, é apenas um bom resultado, nada além disso, e nós sabemos e temos consciência que a nossa pontuação perante a classificação ainda é muito aquém daquilo que nós precisamos e esperamos. Vamos trabalhar aí para que rapidamente a gente reencontre um novo caminho e, se Deus quiser, possamos daqui a pouco estarmos aí brigando pelas primeiras colocações. Professor aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Fala um pouquinho da entrada do Carrilho, que quando ele entra, o Corinthians na sequência faz o gol, numa jogada envolvendo o Garro, ele e o cruzamento pro gol do Thales. Qual foi a importância da entrada dele e jogando ali pelo lado direito? Eu acho que nós temos que tirar o melhor de cada jogador. O Carrilho, comprovadamente, nós tínhamos uma sinalização do departamento físico do clube que a melhor condição seria que o aproveitássemos na segunda etapa. Eu acho que ele entrou num momento importante, que nós estávamos precisando de um fôlego novo. É um jogador de jogadas coordenadas, organizadas, executou uma função muito importante hoje, foi fundamental na definição do nosso resultado, não só pela jogada de aproximação, com garra, troca de passes, a infiltração, como também o movimento que foi feito pelo Magno, um movimento trabalhado aí exaustivamente nesse último período de treinamentos que nós tivemos, exigindo um pouco mais de agressividade de todos os jogadores e entre eles também essa postura do Magno de ser um pouquinho mais agressivo na frente, e ele foi premiado aí com esse gol. E o Carelho, né, pessoal? Você tá maluco, foi uma jogadaça, mano. Forte, rápido, jogou a bola na frente, fez aquele cruzamento rasteiro. Você tá maluco? Meio gol pra ele, velho. Magno Alves só teve o trabalho de empurrar ali pro gol e quase deu ruim, hein, pessoal? Depois você dá uma conferida no lance lá, se vocês não viram ainda. Ô, pessoal, deixa aquele likezão também pra dar aquela fortalecida. Vamos continuar aqui. Dorival, aqui, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Gostaria que você falasse, se fizesse, né, uma avaliação da partida do Guinegão, né? A primeira partida dele como titular pelo Corinthians. Eu acho que foi muito importante, interessante a participação do Gui. A todo momento criando dificuldades para os dois homens de zaga da equipe do Ceará, que tem realmente uma equipe muito consistente, muito sólida,
E o Gui importunou a todo momento, abriu espaços, atacou espaços, compensou pelo lado esquerdo, compensou pelo lado direito quando faltava um atleta para a iniciação de uma marcação. Eu acho que ele teve uma participação muito importante, muito boa, e eu espero que ele continue evoluindo, crescendo e que tenha aí mais oportunidades pela frente. Dorival, aqui Isso aí. Pedro Pinheiro da Band, boa noite, parabéns pela vitória. Eu acho que é impossível a gente não falar de você voltar a vencer depois de um tempo com o Corinthians e com o Ceará. Um clube que você foi treinador em 2022, quando você resolveu retomar esse cargo de treinador. Como é que você se sente numa vitória como essa, num time, contra um time também que foi importante para você? Primeiro que eu tenho um respeito muito grande pela equipe do Ceará, pela oportunidade que me foi dada, pelo carinho com que sempre sou e fui recebido aqui dentro. Tenho uma consideração importante com todos e de muito respeito. Uma partida difícil, complicada, um resultado que nós talvez já tenhamos merecido em outras partidas anteriores, pelo volume que nós apresentávamos, pelo trabalho de posse, pela criação de oportunidades. E ela acaba surgindo justamente nesse momento. Eu acho que foi um jogo bem difícil, equilibrado, com muitas dificuldades, troca de passes muito morosa, bola muito viva. Mais uma vez, não vamos nem tocar no assunto a respeito do gramado, porque isso daí já vem de tempos, mas o importante é que, para que melhoremos os espetáculos, uma partida desse nível merecia um gramado com um pouco mais de qualidade. Eu acho que, independente disso, foi fundamental o momento e que esse momento retome talvez aí a confiança da nossa equipe e voltemos a ter partidas com a mesma consistência que temos jogado, mas acima de tudo buscando o gol e que ele saia para que com um pouco mais de naturalidade você alcance resultados. E é importante isso aí que o Dorival comentou, hein, pessoal? O time tem que ganhar confiança. Até para ter os jogadores conseguirem fazer as jogadas, né, que eles planejam com mais confiança, e os jogos dentro de casa, pelo amor de Deus, os caras são... não tem confiança de arriscar aquele chute de fora da área, dar um passe, é só toquinho de lado, então tem que ganhar mais confiança e tomara que essa vitória aí dê mais confiança para esse time. Aqui, Dorival. Boa noite, Dorival. Boa noite. André Carvalho, do FM Conexão 70. Parabéns pela vitória. Difícil vencer o Alvinegro aqui no Castelão, né? É uma sequência que o Ceará já vinha sempre conseguindo de bons resultados. E eu queria saber o seguinte, que, como você falou, foi um jogo difícil, um jogo de poucas oportunidades, um jogo de ausências, tanto por parte do Corinthians como por parte do Ceará, e se você vai continuar dando oportunidade a esses jogadores que têm surgido no Corinthians, né, principalmente nesse momento de recomeço da equipe agora, depois da Copa do Campeonato de Clubes, né? Mas, assim, eu acho que o trabalho de um treinador, ele passa por um detalhe como esse. É importante aqui que nós possamos colocar o nosso torcedor. Quando eu fiz um acerto com a diretoria do Corinthians, em especial com o Fabinho, nós ali acertamos que precisaríamos, naquele momento, de pelo menos 4 jogadores que viessem a acrescentar ao nosso grupo de trabalhos. Isso foi definido lá atrás. É natural que nós tivemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando em relação ao clube, a saída do presidente Augusto, a vinda Muita do polêmica presidente fora do jogo. que nesse momento está à frente da equipe e que está procurando desenvolver também e dar sequência a essas possíveis contratações, porém elas ficaram um tempo paradas em razão justamente desse problema que nós tivemos. O Fabinho está trabalhando incessantemente para que alcancemos alguns nomes, perdemos alguns aí no meio do caminho, em razão dessa espera que nós tivemos que ter, mas nós temos que passar ao nosso torcedor a certeza daquilo que vai acontecer. E eu espero que, em cima disso, nós tenhamos
partindo da nossa condição de podermos esclarecer esse fato rapidamente e buscarmos a manutenção do trabalho com esses jovens, até porque eles precisam de um amadurecimento e é muito difícil você tê-los em totais condições num campeonato tão pesado e tão difícil como o de hoje. Nós tínhamos no jogo anterior apenas 3 garotos no banco, um deles entrou para um jogo que se desenhava como foi muito difícil, muito complicado, definido no último minuto da partida, e todos nós sabemos que o Corinthians precisa de mais alguns nomes que venham a reforçar esse grupo de trabalho. Eu não vou falar apenas uma vez isso, não vou ficar novamente batendo, já falei semana passada. Eu acho que o mais importante é nós focarmos o trabalho em cima daqueles que aqui estão, aguardando as possibilidades que existam, mas acima de tudo sendo leal com o nosso torcedor, que é o mais importante. O torcedor tem que ter consciência e saber o momento que o clube está vivendo, as dificuldades que nós estamos passando, os problemas enfrentados, mas acima de tudo trabalhando para que busquemos soluções internamente. E o Dorival, desde a última coletiva, já vinha demonstrando, pessoal, que não estava muito contente pelas poucas contratações do Corinthians, desde a última coletiva que ele vem demonstrando isso e deixando bem claro agora. Bom, é isso aí, pessoal. Deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida, inscreva-se no canal também para vocês não perderem nem o pós-jogo do Timão. Grande vitória hoje. Vamos dar uma conferida aqui. Corinthians agora está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, 19 pontos. 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, saldo de -2 ainda, então tem muito espaço para melhorar esse time do Corinthians, hein, pessoal? E eu acredito no trabalho do Dorival Júnior, com certeza ele vai dar uma cara aí uma cara nova para esse time do Corinthians aí, quem sabe uma classificação aí no final do ano para Libertadores. Deixa aí a expectativa de vocês. Mas claro que tem que se reforçar, né, pessoal? Corinthians tem que se reforçar. Hoje, vitória por 1-0, gol do Magno Alves, linda jogada do Carille. Próximo jogo, clássico contra o São Paulo, fora de casa no Morumbi, sábado, dia 19/7, 9 horas da noite. E depois, em casa, na Neoquímica Arena, recebe o Cruzeiro, que tá embalado, hein, pessoal? Grande fase do Cruzeiro aí, jogo vai ser muito difícil, então, 2 pedreiras aí, os próximos 2 jogos do Timão, contra o São Paulo no Morumbi e depois contra, se eu não me engano, o líder do campeonato, é isso? Deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho. Não, ainda é o Flamengo. Tá empatados ali no número de pontos o Cruzeiro e o Flamengo, então... Pedreira! Pedreira! Mais um jogo difícil pro Timão aí. São Paulo e depois o Cruzeiro, mas é em casa. Tem que fazer o resultado, pessoal. Tem que fazer o resultado. Bom, é isso aí. Tamo junto. Não esqueça de se inscrever no canal aqui, pessoal. Todo pós-jogo do Timão. Vocês conferem aqui as coletivas do Dorival Júnior. Tamo junto e até a próxima. Valeu!